Graças a Deus. Antes de assentar, nós vamos ler as Escrituras. Para isso, eu lhes convidaria a abrirmos em duas Escrituras aqui no Novo Testamento. Primeiro se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 14, verso 18 e 19. E depois nós vamos para Romanos, capítulo 8, verso 12, 13 e 14. Graças ao nosso bom Deus. Lembra de nós em oração. Amanhã estaremos ali em Pirapozinho. E eu creio que se vocês orar, Deus vai nos abençoar bastante. Vocês prometem orar? Então estarei confiando, né? São João capítulo 14, verso 18 e 19. Não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Graças ao nosso bom Deus. Romanos capítulo 8, verso 12, 13 e 14. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que sois guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém. Podem se assentar. Vamos meditar um pouquinho nesta noite. Na sexta passada nós falamos aqui sobre discernir os Espíritos. Então vamos aprender um pouquinho nesta noite com a palavra. Como identificar Deus em cada um de nós. Não é uma coisa maravilhosa? Tem muitas pessoas que pensam, pastor, eu queria saber se eu recebi ou não o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo ou não, se eu já nasci de novo ou não. É só você identificar Ele na sua vida. Né? Porque esse Deus é um Deus que tem características. Ele tem traços. Onde Ele passa, Ele deixa pegadas. E então é só você examinar, você observar bem, e você verá se Ele está ou não está na sua vida. Correto? Agora, como já falamos aqui, não espero não ser repetitivo, mas para enquadrar dentro do que nós estamos falando, não esqueça do que o profeta diz na mensagem, a luz resplandecente, que Cristo em nós, Ele nasce pequenininho. Nosso coração se torna uma manjedoura, e quando ele nasce pequeno, e você tem que ir o alimentando com a palavra, cuidando daquilo que está ali, e ele vai desenvolvendo. Amém? Ele vai desenvolvendo as naturezas dele dentro de você, até um ponto que ele cresce, que você vai dizer como Paulo diz, eu já não consigo mais viver, mas é Ele que vive em mim. Correto? Porque ele vai tampando você, ele vai matando você, ele vai mortificando você, vai sufocando, que chega uma hora que já não tem muita porcentagem mais de você em você. Aí você fala, eu não sei o que está acontecendo comigo, antes eu não era desse jeito. Parabéns. É porque alguma coisa está crescendo aí dentro de você, né? Uma vida está se desenvolvendo. O profeta falando na mensagem Demonologia, ele falando sobre o câncer, né? O estado físico. O câncer é uma vida que vive dentro do nosso corpo, sugando a nossa vida. Mas é uma vida sem forma. Alguns crescem da forma de uma panqueca, outros crescem na forma de um caranguejo. E ele vai sugando a sua vida. Ele vai vivendo da sua vida, do seu sangue, daquilo que seu organismo poderia subtrair o seu corpo, ser bem nutrido, bem alimentado. Aí então ele termina sugando a vida sua. Tudo aquilo que era para você, ele termina sugando. E aí a pessoa vai enfraquecendo, e quando menos espera, ele não tem mais condição de viver. Agora Cristo é diferente. Ele é diferente. É uma vida que desenvolve dentro da sua vida. Só que ele vai te matando
ele vai sugando o mundo de você, mas não para a sua destruição, mas para a sua edificação, para a sua vida, correto? Antes de nós começarmos a ler aqui, de estudarmos, vamos passar aqui nessa escritura que nós acabamos de ler. Não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Irmãos, vamos aprender isto. Vamos deixar isso entrar gostoso em nosso coração. Todo dia você vê Deus. Sabia disto? Todo dia você vê Deus. Existe um cantor que canta na língua espanhola. E o pouco que eu consigo entender, às vezes eu viajo na letra deste hino dele, onde ele fala que ele orava tanto para que ele desejaria ver Deus, ele queria contemplar Deus. E quando foi um dia ele orando, Deus disse: você me vê, e eu vou te dizer aonde você pode me ver. E aí foi citando aonde ele poderia ver. Irmão, sem demagogia, sem hipocrisia, sem bajulações, eu estou vendo Deus aqui nesta noite. Sabia disto? Eu não estou vendo Deus, às vezes da maneira que eu desejaria ver, mas eu estou vendo. Cada um de nós aqui trazemos característica deste Deus. Você já viu uma família? Eu tive 4 filhos, 3 filhos homem e 1 filha mulher. E é interessante como que as características do pai e da mãe ficam nos filhos. Tem pessoas que vê meu filho, um dos meus filhos, ou quase todos eles, aonde vê, eles ficam olhando e perguntam: você é filho do pastor Paulo? Agora, eu olhando, eu não vejo tanto assim. Compreendeu? Eu não consigo ver tanto. Mas as pessoas que me vê e vê eles, vê muitas características de mim neles. Não é igualzinho, mas existe traços que fica, que marca. Nós ainda não somos igual a Deus. Nós não somos perfeitos ainda como Ele é perfeito. Mas existe traços em você que eu consigo ver e dizer: ela é filha de Deus. Ver nos irmãos traços, eu digo: olha, ele é filho de Deus. Essa maneira de agir, essa maneira de falar, essa maneira de olhar, eu não sei não, mas ele... Você lembra que os apóstolos, quando o Sinédrio colocou eles ali no meio e começou a interrogar eles, e começou a questionar eles, começou a apertar eles, e aqueles homens iletrados, mas calmos, tranquilos, com equilíbrio, respondia na hora certa, falava só o que era necessário, e eles ficaram maravilhados. E disse: são indoutos, são sem letras. Naquele tempo, conhecer letras, ler e escrever era privilégio de poucos. Aí depois eles concluem dizendo assim: e tiveram conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Tem estado você com Ele? Você nasceu dele. E tem traços que te acompanham. Tem coisas que não tem como negar. Que você é uma filha de Deus. Que você é um filho de Deus. Entenderam? Agora, tem pessoa que olha de um ângulo assim, ele fala assim: não, eu não acho que parece tanto não, eu acho que parece mais com a mãe. Aí chegou outro e disse: que nada, não tem nada de mãe não, é tudo pai.
Tem pessoas que ele olha para você em um ângulo e diz: olha, eu não vejo nada de Deus ali naquela vida não. Aí o outro olha assim e diz: como é que não pode ter Deus aí? Como é que um ser humano passa por isso aí? Como é que um ser humano age desse jeito aí? Não tem, isso não pode ser, isso tem que ser Deus. É gostoso, irmão. É maravilhoso. Então vamos aprender a identificar Deus em nossas vidas. Aqui as escrituras dizendo, ele diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas não é que ele diz: vocês vão me sentir, não, vocês vão me ver. Mas vós me vereis, porque eu vivo. Cristo está vivo, irmãos. Ele está vivo em você, vivo em mim. O problema é que às vezes nós queremos a perfeição de Deus todinho numa pessoa só. Não. Talvez eu seja o braço dele. Coríntios capítulo 12. Você seja a perna dele, o outro seja a mão dele. Mas juntos, nesta unidade de fé, nós somos o corpo de Cristo em particular. Aí junto nós somos santos. Mas por quê? Porque você vai olhar no irmão e você vai ver apenas o que é bom nele. Você vai olhar na irmã e vai ver o que é bom nela. Como dizia aquele irmão que dizia aquele ditado: o que tem de bom em mim é Deus, o que tem de mal é de mim mesmo, é que não morreu ainda. Mas Jesus vai matar ainda, eu creio que ele vai matar. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Ou seja, ele está vivendo, e ele se identifica em nós, pelas características de quando ele estava aqui, como ele agiu, a maneira que ele trabalhou. Veja que os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, identificaram ele rapidinho. Andaram com ele o caminho de um dia inteiro, só comendo, e ele pregando, mas ele estava numa fisionomia diferente, com a voz diferente, e o coração ardendo, e aquela pregação, e eles andando, e a coisa foi profunda, e eles relembrando, e maravilhoso. Quando chegou na estalagem, onde eles iam passar a noite, insistiram com ele: entra aí. Aí não teve jeito. Ele tinha as mesmas características ainda de orar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando ele tomou o pão, graças te dou, ó Pai, eles: o quê? Nós já vimos isso antes. Aí ele falou: é melhor ir embora. Aí pronto, à noite ninguém comeu mais, nada, aí só foi festa. Porque todo o pavor, toda a tristeza foi-se embora. Ele disse: na verdade, Jesus Cristo está ressuscitado. E se você for um pouquinho sensato, e você começar, não usar o óculos do diabo, mas usar o óculos de Deus, que é o sangue de Cristo Jesus, e você começar a olhar para as pessoas através do sangue, você vai dizer: gente, em pleno século 21, Jesus Cristo está vivendo. Ele está ressuscitado. Eu posso ver Deus nisso. Eu posso ver Deus agir desta forma. Amém, meus queridos? Que conforto, não é verdade? Olhando desse ângulo é a coisa maravilhosa. Mas aqui em Romanos, coligando uma coisa com a outra, Romanos 8, diz: de maneira que, irmãos, não somos devedores. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Você não deve nada para a carne. Porque se vivermos segundo a carne, ou seja, se vivermos somente para este mundo, somente para as coisas deste mundo, para os prazeres deste mundo, para a cobiça, a concupiscência, morrereis. Porque isso aqui é um sistema falido.
Eu nasci, cresci, estou se tornando um homem maduro, e se Jesus tardar eu tenho que morrer. Você também da mesma forma? Cada um de nós. Mas se nós temos Cristo dentro de nós, o mesmo Espírito que levantou Ele dos mortos também levantará nós. Mas se pelo Espírito, é aqui onde eu queria chegar, e vamos ficar mais. Mas como assim? Olha, é uma simbologia bem simples. Aqui está esse copo d'água, correto? Vamos dizer que esse copo de água tivesse marrom, de tanta sujeira. Vamos dizer que uma terra vermelha, roxa, tipo aqui da região de Ourinhos, Ribeirão Preto, no estado do Paraná, aquela terra roxa, vermelha, massapé, nós pegássemos e a água se tornasse um chocolate de tão suja, certo? Mas se de repente você pega, isso aqui é apenas um copo, mas se você pegasse aí um jarro que desse 20 copos desse, e você começasse a despejar aqui dentro, ou mais, a água limpa ia misturando com essa água suja, e aí ia vazando a água suja para fora, junto com um pouco até de água limpa, e quando menos esperasse, isso aqui tudinho tinha sido substituído por água limpa. Vós estáis lavado pela água da palavra, ela fica caindo, e vai limpando, e vai substituindo. Estou entendendo? Se pelo Espírito modificardes, agora vamos ver de outra coisa, é como que se tivesse, como eu disse, o nosso coração fosse uma pequena manjedoura, e Cristo nascesse aqui embaixo, nessa manjedoura. À medida, e vamos dizer que aqui é o nosso ser, é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E à medida que Cristo vai crescendo em fé, virtude, ciência, temperança, paciência, aí vai mortificando isso aqui. Estão entendendo? E vai enchendo. Aí, como eu disse, Gálatas 2:20, aí você chega a uma condição que você fala: gente, hoje eu não vivo mais. Para mim não tem mais nada a não ser Cristo, só Cristo e Cristo e Cristo. Mas se pelo Espírito, então é o Espírito que tem que fazer isso. Mas se Ele está aí dentro de você, Ele já está fazendo isso aí. Deixa eu voltar aqui. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Alguém que nos impele, que nos guia constantemente. Louvado seja o nome de Jesus. Mas deixa eu ver aqui outra característica importante de que Deus, Ele entrou na minha vida e entrou na sua vida. Os traços que fica. Para que foi dado o Espírito Santo? 31, que foi o tema do outro encontro passado. Este é o propósito do Espírito Santo. É o Pai novamente. Eu vivo e vós vivereis. É o Pai novamente. Deus o Pai habitando em você, operando seus planos para consumar o seu plano de redenção. Ou seja, por isso que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Operando através de você, fazendo de você um colaborador com Ele, te dando um lugar, te dando uma parte para compartilhar com seu irmão e irmã perdido e caído, te dando o seu espírito e seu amor para ir procurar os perdidos, como Ele fez no jardim do Éden. Esta é uma das características do Espírito de Deus em você. Você não tem prazer em ver uma pessoa perdida. De alguma forma você quer trabalhar e contribuir para que essa pessoa reconcilie-se com Deus.
Adão, Adão, onde tu estás? Isso é o que o Espírito Santo faz a um homem ou uma mulher. Quando ele atinge o seu coração e faz a moradia, há uma sede e uma fome pelas almas perdidas. Aí a característica. Então, ele segue dizendo, mas já não entra dentro do que nós estamos falando. Mas depois, se você quiser ler o 31, para que foi dado o Espírito Santo, você pode completar. Então, essa é uma das coisas. Não importa se, como eu sempre falo, a questão não é se essas pessoas vão estar aqui junto conosco ou vão deixar de estar. O que nós queremos saber é se elas estarão um dia junto com Deus. Essa é a coisa principal. Esse é o plano. Deus é identificado pelas suas características. 32 a seguir. Veja as duas nações, cada uma delas tinha um profeta. Agora, identifique. Seja espiritual. Um deles era um grande professor e profeta, Balaão, o outro era Moisés. Agora Balaão desceu para amaldiçoar Israel. E observe que ambos eram absolutamente fundamentais. Irmãos, não importa quão fundamental nós sejamos, quão intelectual nós sejamos, vamos aprender a discernir se Deus está em nós ou não está. O profeta fundamentalista de Balaão disse: construa-me 7 altares, estes são exatamente os números de Deus, e oferece sobre cada altar um sacrifício puro, um boi, que é exatamente o mesmo sacrifício que eles tiveram lá embaixo no campo de Israel. E ele disse: Senhor, cada altar também oferece um carneiro, falando da vinda de Cristo. E lá embaixo em Israel eles ofereciam o mesmo sacrifício. Fundamentalmente estava tudo certo. Mas agora, como identificar a característica para saber aonde Deus estava vivendo e onde não estava? Porque eu vivo e vós vivereis. Espero não machucar, mas ajudar. Se Deus está no meu coração, se Deus está no seu, aquelas características têm que começar a aparecer. E a primeira é amor. Depois vem a alegria da alma. Depois vem a paz. Depois vem a paciência de Deus, que é a longanimidade. Depois vem bondade. Depois mansidão. Temperança. Amém, meus queridos? Mas e cadê? Vamos observar. Os mesmos altares, o mesmo Deus, mas um deles estava errado e o outro estava certo. E agora a única maneira que poderia dizer qual era, quando chegou fundamentalmente a palavra, ambos estavam certos. Mas veja você, seus motivos estavam errados. Ele estava tentando tirar o seu irmão da linha da promessa que Deus lhe havia dado. Ele tinha sido contratado pelo rei para se livrar daquele povo, para tirar aquele povo de um curso que Deus já tinha estabelecido antes. Deus estabeleceu um curso na sua vida, meu querido? Estabeleceu ou não estabeleceu? E qual é o curso para nós? Aqueles que ele antes conheceu, ele predestinou. E aos que ele predestinou, ele chamou. E aos que ele chamou, ele justificou. E aos que justificou, ele santificou. E os que santificou, ele glorificou.
Então ele começou um projeto, ele quer terminar algo aí na sua vida. E se alguém tenta tirar você desse objetivo, para te incluir em A, B, C ou D, porque está aqui, não, tem que estar em Cristo. Mas vê você, os seus motivos estavam errados, ele estava tentando tirar o seu irmão da linha da promessa que Deus havia dado. Outra coisa, o profeta Balaão era fundamental, mas o profeta Moisés era identificado pelas características de Deus. Amém, meus queridos? As pessoas aí fora falam, não, todo lugar que fala de Deus tá bom, Deus é, mas aonde ele está vivendo? Aí é que está. E como eu vou saber, pastor, se todo mundo fala que está vivendo lá? As características. A pessoa diz que tem Deus na vida dele, não é porque ele diz que crê num profeta, ele crê num Deus único, ele crê nisso, ele crê naquilo. Isso aí um homem intelectual é capaz de crer. Mas como é que eu vou saber, pastor, se Deus está na vida daquela pessoa? Vou citar um exemplo, Mateus 11. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que quando era perseguido, não perseguia. Quando era maltratado, não maltratava. Quando era maldito, não maldizia. Aí você vê a pessoa perseguindo, maldizendo. Ele diz que tem Deus na vida dele. Pelo contrário, ele deveria ser perseguido e ser maldito e não dizer nada. Não fazer o contrário. Estou entendendo? E o mundo, em todo o globo terrestre, está assim, de crente fundamentalista. Que Deus nos guarde de ser um. Quando você fala do intelecto, não, eu creio até na capa. Mas aí quando você busca identificar ele com o espírito da mensagem, você não consegue achar ele. Não, irmão, eu sou crente na Bíblia, eu sou um cristão em Cristo Jesus. Então vai, identifique ele com Cristo, porque cristianismo começa com Cristo. Tente identificar ele com aquilo que Cristo disse que nós deveríamos fazer e ser. Aí você já não encontra mais o crente. Não, isso aí não quer bem dizer isso, aí ele já vai ter que interpretar porque a coisa saiu fora do lugar. Moisés tinha a identificação de que Deus estava com ele, que era a promessa para aquele dia, a coluna de fogo, a cura divina, como Deus também prometeu que estaria no nosso meio e ele operaria estas coisas. Marcos capítulo 16. Entenderam, meus queridos? E da mesma forma hoje, examinai a vós mesmos se permaneceis na fé, disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 13. Isso é, se Jesus Cristo está em vós. Agora, de que forma que Jesus Cristo estaria em vós? Com as características de que ele prometeu. Quando você vê que para uma paz em você, uma segurança eterna, você consegue amar as pessoas que não te amam. Mesmo que se você quisesse reagir, você não consegue reagir. Mesmo se você quisesse, não, eu tenho que parar de ser besta, mas não tem jeito, você continua sendo besta. Mas como assim besta? Eu quero dizer, porque o mundo aí fora, quando uma pessoa te persegue, você fica tranquilo. Pelo contrário, quando você vê ele, em vez de você desviar dele, você olha para ele e você dá um sorrisão bem gostoso. Fala, esse homem é besta da cabeça, essa mulher é besta. Mas amai aqueles que vos maldizem e que vos perseguem. Deixa eu ler isso aqui para nós concluirmos, tá bom? Eu espero que você vá com o coração cheio nesta noite. Eu, porém, vos digo, verso 39 a seguir, não resistai ao mal,
Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mais tarde você pode ver Cristo identificado em Estevão: Pai, não lhes impute este pecado. Aí o céu tem que abrir e ele vê mesmo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Irmãos, eu estava fazendo um retrospecto em alguns assuntos. Qualquer hora Deus dirigir, nós vamos trazer um assunto aqui. Como está a sua comunhão com Satanás? Aí eu fiquei nervoso comigo. Falei: seu desgraçado, quantas vezes eu andei com você, conversei com você, me assentei com você, e era você e eu não sabia que era você. Mas hoje eu não tenho mais cadeira para você não. Eu não tenho mais tempo para você não. E às vezes nós hospedamos Satanás, conversamos com ele, servimos café para ele, pão, bolacha. E depois ele vai embora e diz: volta de novo. Capeta, né? Ele é astuto, muito astuto. E eu fiquei pensando comigo mesmo: quantas vezes eu me assentei com você, Satanás? Que Deus nos ajude, né? Mas ore para que Deus nos dê a graça ao trazer uma coisa dentro do amor divino, sem ofender nenhum sentimento, sem dar aquele ar assim que estamos falando para fulano, para ciclano e para Bertano. Estamos falando para Satanás. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Gente, isso é característica cristã. Mas não é aquela obrigação, não. O profeta falou e o pastor também pregou lá, então eu vou fazer isso porque eu sou um filho de... Não, daqui de dentro. Bendizei os que vos maldizem. A pessoa acaba com você, arrasa com você, como eu disse domingo, ele pisa em cima, ele sapateia, e alguém vem e diz: o que você me fala daquela pessoa? É um precioso. O quê? É um precioso. Quando isso acontecer, nós já estamos bem parecidos com o papai. Aí a nossa boca vai ser igualzinha à boca do pai. Veja a boca dele, é os traços todos da boca do pai dele. Olha a orelha dele, é igualzinha a orelha do papai. A cada dia que passa, os traços de Jesus vão aparecendo mais. Amém? Mas se alguém pisa no nosso calcanhar, fala de nós, e nós falamos assim: eu vou te falar com 2 minutos, eu vou te mostrar quem é aquela peça. Aí quando você olha no espelho, você vê assim: mas espera aí, que obra é essa que eu estou fazendo? Aí, em vez de você ver os olhos do papai, mas você vê umas pontinhas aparecendo assim, igual aquelas figurinhas, né? Você fala: acho que eu estou parecendo o capeta com essas atitudes minhas. Jesus nunca fez isso. Amém, meus queridos? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Orar por ele.
Aí completando aqui o verso 25, 45 diz assim: para que sejais filhos do vosso Pai que estás do céu. Para que a nossa aparência seja igual à dele. Diz, mas isso aí é um filho de Deus. Olha o que ele fala, a maneira que ele age, a maneira que ele... Mas isso é espontâneo. Não adianta você pintar um bigode para ficar igualzinho do pai e quando você for lavar a cara o bigode sai. Né? Porque o pai tem um furinho aqui nas bochechas e você fica toda hora rindo, uma hora você não vai aguentar mais, suas mandíbulas não vai aguentar e o furinho vai sumir. Você fala, não aparece não. E às vezes nós como cristãos, nós queremos essas atitudes, nós queremos de alguma maneira personificar algo. Não, meu querido, vamos deixar que isso venha natural. Para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Coisa mais fácil que tem. Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Só para completar o meu raciocínio, eu disse que estava terminando. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Coríntios capítulo 13. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que estás nos céus. Mas quando vier o que é perfeito, que vai nos aperfeiçoar, até o dia de Jesus Cristo. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino desse, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho. Amém? Em enigma. Será que eu estou parecendo mesmo um cristão? Aí você corre aqui para o espelho. Aí você vê os traços aparecendo. Porque às vezes uma criancinha pequena, não dá para você definir se vai parecer mesmo com o pai, com a mãe, porque ele está se definindo ainda. Mas quando ele se torna os seus 18, 19 anos, aí, meu amigo, não tem jeito. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas em parte mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior dessas é a caridade. Deus te abençoe. Vamos nos pôr de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. E à medida que vamos crescendo, deixa que esses traços vão aparecendo. E que a cada dia que passa as pessoas podem dizer: que homem diferente, que mulher diferente, que ações diferentes. Aí quando eles pegaram a Bíblia na mão, eles vão dizer assim: agora eu estou entendendo. Por que que ela age daquele jeito? Por que que ele age daquele jeito? Foi por isso, Senhor, que aquele moço, depois que o teu servo, o teu profeta ter sido chamado de Satanás, de demônio, e ele brandamente e mansamente assumiu aquela tribuna, perdoou o homem,
mostrou que ele estava equivocado, que ele estava dizendo coisas que ele tinha ouvido, ele não sabia se era verdadeiro, ele só estava repetindo o que os outros diziam. Ele disse: eu sei que você tem um espírito maravilhoso, moço, você não queria dizer essas coisas. Rapidamente, quando ele viu aquela atitude do teu profeta, ele teve que voltar lá e dizer assim: irmão Branham, eu vejo o Espírito de Cristo no senhor. Em outras palavras, depois que o senhor abriu a boca, eu pude ver que o senhor é parecido com o papai, porque é assim que ele agiu, é assim que ele atuou. Pai, deixa que esses traços também apareçam em cada um de nós, e que quando as pessoas olharem para nós, ver tudo o que está acontecendo, dizer: como é que consegue ter paz na tormenta? Como é que consegue viver no meio de tanta situação como esta? Mas tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eles não sabem que é o Senhor crescendo dentro de nós. Então deixa essas características aparecer, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vá em paz, meu querido. Vá em paz, minha querida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.